A paz do Senhor. Graças a Deus pelo privilégio que o Senhor nos dá de uma vez mais nos reunirmos na sua casa, na sua presença, para louvar e exaltar o seu santo nome. Quero uma vez mais aqui já agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de nesta noite podermos fazer menção da sua palavra. Também louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, que nos dá esta oportunidade, também pela vida do evangelista Lenilson, co-pastor aqui da nossa sede. Que Deus continue abençoando, e a ele eu me reporto a todos os obreiros, que Deus os abençoe. Quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 4. Nós leremos o versículo de número 9 até o versículo de número 11. Apocalipse, capítulo 4, versículo 9 até o versículo 11. Nesta noite eu gostaria de falar um pouco sobre prosquinel, a postura que muda os destinos, que diz-nos assim: e quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber a glória e a honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém. Podeis os assentar. Queridos e amados irmãos, desde que fomos orientados para estar trazendo uma palavra da parte de Deus, o Senhor me fez lembrar desse texto para que pudéssemos trabalhar em cima dele um pensamento que certamente vai servir de edificação para a vida de cada um de nós aqui nesta noite. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós vemos que o livro do Apocalipse é o livro da revelação, né? Apocalipse é onde revela quem governa, revela quem está no centro, revela como o céu responde àquele que está sentado no trono. Nós vemos no capítulo 1 de Apocalipse, nós vamos ver que João ele vai ter uma experiência e ele vai ver o Cristo glorificado. Quando nós vamos para o capítulo 2, o capítulo 3 de Apocalipse, nós vamos ver as cartas sendo escritas às igrejas da Ásia. Quando nós vamos no capítulo 4, João ele vai ter uma experiência agora. Ele vai ser arrebatado e ele diz que ele vê uma porta aberta no céu. O cenário agora muda e João vai então descrever algo extraordinário que estava acontecendo diante do trono de Deus. Ele diz que teve uma porta aberta nos céus e ele foi convidado a subir. E quando ele sobe lá, ele vai se deparar com um cenário. E o cenário que estava acontecendo no céu, quando João ele é arrebatado neste capítulo 4, era um culto que estava acontecendo. Mas este culto que está acontecendo não é um culto ocasional. Este culto que está acontecendo se trata de uma realidade contínua no céu. Não era algo que acontecia de vez em quando. O que está acontecendo no céu é algo que era contínuo, direto, é uma realidade, faz parte do proceder no céu. E ele vai falar que ele vai ver os 24 anciões
em volta do trono, se prostrando. Os 4 seres viventes, que a Bíblia chama aqui de os 4 animais, esses 4 seres viventes vão estar adorando a Deus, os anciões estão adorando a Deus, toda a criatura está adorando a Deus, estão dizendo que Deus é santo, 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 e cada um está promovendo uma adoração. Isto mostra que é algo tão contínuo, que quando nós voltamos lá no Antigo Testamento, no capítulo 6 do profeta Isaías, o profeta Isaías vai dizer que ele também foi convidado a participar lá, para ver como é que estava funcionando, e ele diz que quando ele chegou lá, ele encontrou os seres em volta do trono dizendo santo, 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 e João quando chega lá, ele diz, eles não interromperam, eles continuam no mesmo cântico que Isaías viu, eles continuam dizendo, ele é santo, ele é santo, ele é santo e ele é santo. A adoração diante de Deus é algo contínuo, a adoração diante do trono é algo contínuo. Isso daqui nos ensina e nos faz compreender que os céus estão sempre envolvidos em um ambiente de adoração, onde Deus está centralizado, e tudo no céu aponta para o trono de Deus, todos no céu olham em direção ao trono de Deus, todos que estão ali estão certamente observando o trono e glorificando. Nisso eu já aprendo dentro desse texto, que a nossa vida, a nossa vivência cristã tem que ser uma vivência que em todo momento a nossa visão, a nossa direção esteja sempre voltada para o trono de Deus. Não estou falando só da hora do culto, não estou falando só das 19h30 até as 21, mas contínuo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Para onde o crente está olhando? Ele não está olhando para a crise, ele não está olhando para o governo, ele não. Aonde o crente está centralizado? Ele está centralizado no céu, no trono, dizendo Deus é soberano e Ele tem o domínio e o controle de todas as coisas, porque a nossa adoração deve ser contínua diante de Deus. Sendo assim, meus irmãos, nós observamos que o texto do capítulo 4 vai dizer no versículo de número 10, que os anciões se prostravam e adoravam. A expressão aqui, adoravam, ela traz uma origem da palavra proskinel. E é sobre esta palavra que eu gostaria de refletir um pouco esta noite. Esta palavra proskinel, ela vem do seu original dividida na soma de 2 palavras. Primeiro, prós. A palavra prós, ela significa em direção a ou para. E a palavra kinel, ela significa beijar, ou seja, proskinel é beijar em direção. Essa expressão proskinel, beijar em direção a, ela se referia a uma ação costumeira no mundo antigo, aonde as pessoas demonstravam uma reverência a uma autoridade, alguém que era superior, beijando a sua mão, prostrando-se até o chão, encurvando-se diante de um rei, de uma autoridade, de uma divindade. Então, quando a Bíblia utiliza esta expressão proskinel, a Bíblia está dizendo, é alguém que reconhece a superioridade de outro e se prostra, beija, se encurva, mostrando você é superior e por isso eu te presto a minha adoração e submissão. Entendendo então isso, acerca do proskinel, da referência da palavra, eu vejo dentro desta palavra, pelo menos 4 coisas que proskinel é na nossa vida prática e na prática cristã. Primeiro, proskinel aqui, ela traz o sentido de reverência. Observa que proskinel é um ato
ato de adorar, mas não é um adorar de qualquer forma. Adorar aqui, em primeiro lugar, é um ato de reverência. Quando nós observamos o texto, nós vamos ver que os seres, nós vamos ver que os anciãos, eles tinham reverência diante do trono de Deus. Reverenciar é o mesmo do que nós entendermos que Deus não é apenas alguém que nos ajuda, mas que Ele, acima de tudo, é santo. Que Deus não é apenas um recurso que temos, mas que Ele, acima de tudo, é o nosso Rei. Que Deus não é apenas um convite para você vir, mas que Ele é o trono estabelecido para reinar. A reverência é eu entender quem Ele realmente é, e entendendo quem Ele é, eu sei, eu tenho que me prostrar diante dEle de forma digna, porque Ele é uma autoridade acima. Reverência aqui é mostrar que Deus, Ele é o centro e não nós. Eles estão, observem que os anciãos, eles vão tirar as coroas da cabeça, vão se prostrar. Eles têm tronos, eles têm coroa, mas eles estão dizendo: o Senhor é maior. E se Ele é maior, eu saio de cena. E quem entra em cena é Ele. Proscrinel é eu saber que o centro de tudo não sou eu. O centro de tudo aqui é Ele. Proscrinel é eu entender que se eu não viesse hoje aqui pregar, ia ter palavra do mesmo jeito, e Deus podia falar até mais do que por esse vaso tão simples. Mas eu estou aqui, mas eu me escondo e digo: é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. O centro não sou eu. O centro aqui é Ele. E o prosquinel é o ato de adorar de forma reverente. Reverente entendendo a quem eu estou adorando. Observe, irmãos, que existem ambientes que nós sabemos que nós devemos nos portar de certa maneira. Que em determinados ambientes você não pode se portar de qualquer jeito. Diante de um juiz, você não pode se apresentar de qualquer maneira. Imagina diante daquele que reina. Exige-se uma reverência. E nós vemos isso como um exemplo muito claro lá em Êxodo capítulo 3, versículos 5 ao 6. Quando Moisés ele chega diante da sarça, ele vê a sarça pegando fogo e não se consumindo. E ele, tendo aquela visão, ele deseja ir lá para entender. Quando ele se aproxima, quem está na sarça é quem reina. É quem é digno de reverência. Moisés, naquele momento, estava com veste de pastor de ovelha. Já tinha tirado as vestes do Egito. Mas quando ele chega diante de Deus, antes de Deus querer qualquer conversa, Deus olha para ele e diz: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque a terra que você pisa é terra santa. Irmão, era só mais um deserto. Até aquele momento, quando Deus desceu ali, o lugar que Deus desceu virou santo. Não vou repetir para ver se você entende. No dia anterior, quem passou por ali é deserto e sarça. Mas depois Deus desceu, Moisés chegou, Deus disse: Moisés, não é mais deserto e sarça, é terra santa e Deus santo.
Porque quando Deus desce, Ele santifica. E Deus está exigindo de Moisés postura. Deus está dizendo a Moisés: na minha presença, você tem que entender que tem que ter postura. Então tire a sandália dos teus pés. Por que Deus manda tirar sandálias? Porque o povo no Egito que está sendo escravizado, eles andavam, servos no costume antigo, andavam descalço. Deus estava dizendo para ele: olha Moisés, lá no Egito você podia até ser o filho da filha de Faraó, mas eu quero te dizer, você está no lugar do Deus, aonde está o Deus Santo, e aqui não tem lugar para outro príncipe, para outro maioral. Aqui eu sou e tu é o servo. Tira a tua sandalinha, se coloca na tua posição, porque eu só vou tratar com você depois que você entender que na minha presença tem que ter reverência. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós precisamos entender, irmãos, que às vezes nós impedimos Deus de manifestar, porque nós não reverenciamos Ele como Ele deve ser reverenciado. Deus está dizendo: Moisés, posicione-se, porque quem está aqui é santo. Existem coisas que nós não podemos tratar como comum. O que é santo, é santo. O que é sagrado, é sagrado. O que é Deus, é Deus. Segundo, nós vemos também a questão do posicionamento da reverência, lá em Isaías capítulo 6. Quando o profeta Isaías, ele vai ter a visão. E se os irmãos observarem do capítulo 1 até o capítulo 5 de Isaías, nós vamos ver um profeta de um jeito. No capítulo 6 nós vamos ver ele de outra maneira. Do capítulo 1 ao capítulo de número 5, nós vamos ver um profeta dizendo assim: este povo é pecador, este povo não conhece a Deus, este povo é infiel. Do capítulo 1 até o capítulo 5 de Isaías, nós vemos Isaías apontando o povo, até ele ver Deus. Porque quando ele viu Deus, ele percebeu que o povo até podia ser ruim, mas ele também não era bom. E quando ele viu Deus, ele olhou e disse: ai de mim. Porque na presença de Deus não dá tempo da gente ficar julgando o próximo, irmão. Na presença de Deus só dá tempo de eu me posicionar e dizer: eu também preciso melhorar. Eu também preciso melhorar. Se cada um entender que diante de Deus precisa alguma coisa melhorar, ninguém tem tempo para ficar olhando para o outro. Nós estamos diante dele dizendo: ai de mim. Ai de mim, ai de mim. Quem precisa de misericórdia sou eu. Quem precisa de graça sou eu. Quem precisa reconhecer os meus pecados e os meus flagelos sou eu. E quando nós nos colocamos diante dele e ele se apresenta a nós, nós entendemos: ai de mim, eu preciso melhorar. Ai de mim. A presença de Deus, ela traz duas marcas para o profeta. Primeiro, ela traz a marca da adoração. Ele diz que viu os serafins dizendo: santo, santo, santo. Mas segundo, ela traz a marca do quebrantamento. Ele vê os serafins cantando, ele vê o Deus Santo, e ele olha e diz: e quem sou eu? Aleluia. Eu preciso me posicionar. Reverência, então, dentro do prosquinel, é eu entender que eu preciso me posicionar e levar o meu coração para uma prioridade. Reverência é colocar Deus como prioridade. E dentro disso eu te pergunto: como é que você se apresenta para Deus? Como é que você se apresenta diante dele? Será que nós nos apresentamos de forma apressada? Tem gente que, se o culto chegar a 9h01, ele já está murmurando.
está apressado demais. Que hora que o pregador vai começar a mandar colocar a mão na cabeça do outro? Que hora que o pregador vai entregar uma palavra direcionada? Ele é apressado, ele quer as coisas assim, ele não tem tempo, o tempo diante de Deus para ele é fútil. Ele chega aqui já pensando no pós-culto, apressado. Como é que nós apresentamos diante de Deus? Distraídos. Ele está no culto, terminou o culto, pergunta para ele onde que cantou os hinos da harpa, qual foram os hinos que cantou, qual foi a leitura que foi feita, qual foi a palavra que foi. É perigoso ele terminar e falar: rapaz, o culto hoje foi mistério. O que foi falado? Não sei, foi mistério. Porque está distraído diante da presença de Deus. Mas Deus nos mostra que a sua presença não pode ser usada com pressa, não pode ser usada com distração e nem com negociação. Senhor, eu vou, mas o Senhor tem que fazer isso. Senhor, eu vou, mas o Senhor tem que falar comigo. Senhor, eu vou. Irmão, nós estamos aqui dentro da presença de Deus não para receber, mas para entregar algo para Ele, porque tudo que nós precisávamos receber Ele já deu na cruz do Calvário. Aleluia. Mas tem gente distraído dentro da casa de Deus. E observe o que eu vou te dizer aqui nesta noite. Não se distraia, porque pode ser que na hora que você se distrair, a resposta passe e você não consiga ver. Possa ser que na hora que você distrair, Deus fale e você não conseguiu ouvir. Possa ser que na hora que você distrair, Deus derrame aquilo que você precisa e você não conseguiu absorver, porque estava distraído. Tem gente tão distraído que ele está qual aquele paralítico junto ao tanque. Jesus está do lado dele perguntando: o que você quer? E ele está distraído dizendo: eu estou esperando a hora que o anjo desce, faz um movimento, roda, rodopia, faz um barulho, aí vai me jogar na água, eu vou sair. Jesus do lado dizendo: está esperando o que? Se eu já estou aqui do teu lado. Tem gente distraída, esperando tanta coisa, e Jesus dizendo: não se distraia, porque eu posso passar a qualquer momento. Não se distraia, porque eu posso me manifestar agora. Agora, Ele pode agora, porque Ele faz do jeito que Ele quer. Então se posicione, ligue a tua atenção no céu, porque Jesus está no nosso meio. Aleluia. Por isso que tem culto que tem gente que sai e diz: hoje o culto não foi bom, hoje eu não senti nada, estava distraído, irmão. Mas você já viu aquele crente que todo culto para ele é bom? Às vezes o culto foi até parado, para a gente o culto foi gelado, mas o irmão sai: rapaz, que bênção. É porque ele não estava distraído. Quem não está distraído, ele vê Jesus. Aleluia. Quem se posiciona e sabe, ele vem com um posicionamento dizendo: Senhor, eu vim aqui reverenciar a Ti. Quando ele chega, ele já encontra o trono de Deus. Porque o trono de Deus se manifesta àqueles que reverenciam a Ele. Aleluia. A reverência, ela purifica a nossa linguagem, meus irmãos. A reverência, ela muda até a nossa linguagem. Em tudo, aquilo que nós chamamos de às vezes uma brincadeira, Deus chama de profanação. Aquilo que eu acho que é uma brincadeira, Deus pode estar entendendo como banalização. Agora, quando eu entendo que eu devo reverenciá-lo, até a minha fala é diferente. É fala de santo, é fala de crente, é fala de salvo, é fala de remido, é fala de quem foi lavado, é fala de quem vai para o céu. Porque a linguagem do crente, ela é diferente.
A linguagem do crente, ela é conhecida em qualquer lugar. Você conhece o não crente pela fala. Ele solta um palavrão, ele solta isso. Agora você também reconhece crente salvo pela fala. A fala dele é de alguém que reverencia um Deus santo. O negócio dele é, a linguagem dele reconhece que Deus é santo. Você ouve ele falando, você diz é crente, porque a linguagem dele foi transformada, porque ele reverencia o que é santo. Porque quem reverencia a Deus, não dá para da mesma fonte sair dois tipos de água. Quem reverencia dele, ele fala santidade aqui, mas fala santidade no trabalho, santidade em casa, santidade na rua. O linguajar do crente dele da igreja é o mesmo linguajar em casa, com os filhos, com a esposa, com o marido. É o mesmo linguajar no trabalho, na faculdade. E quem olha diz, é língua de santo. Aleluia, é língua de quem se prostra e reverencia. Aleluia. Segundo, proskineo, então, em primeiro lugar, é reverência. Mas proskineo, em segundo lugar, é uma adoração de uma vida entregue. Primeiro é uma adoração com reverência, posicionamento. Mas segundo é uma adoração de uma vida entregue. Observe que eles dizem que eles adoravam ao que vive para todo o sempre. Eles adoravam também sem cessar. Como eu disse, o profeta Isaías diz, eles estão dizendo santo. Quando João chega, eles ainda estão cantando o mesmo hino. O hino não mudou. Na verdade o hino nem acabou. E na verdade o hino não falava nem muita coisa. A letra era a mesma. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Volta de novo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías foi e diz, eles estão cantando. João chegou, diz, continua cantando. Porque eles viram Deus santo. E porque eles viram Deus santo, eles disseram, eu não quero cantar outra coisa, eu só quero dizer uma coisa. O quê? Ele é santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. É uma adoração de uma vida entregue que não para. E Jesus faz isso ser muito entendido lá em João capítulo 4. Quando ele encontra a mulher samaritana e ela joga para Jesus uma pergunta antiga, dizendo, Senhor, os nossos pais dizem que devemos adorar aqui no poço de Jacó. Os judeus dizem que devem adorar em Jerusalém. Quem está certo e quem está errado? Se fosse olhar pela lei, eram os judeus, porque até então o lugar de adorar era no templo. Mas Jesus vem trazendo novidade, porque toda vez que Jesus chega, ele traz a novidade. Jesus olha para ela e diz, eu tenho uma novidade para te contar, mulher. O que, Jesus? Jesus olha para ela e diz, vem a hora. E agora já chegou. Que hora é essa? Em que os verdadeiros adoradores, eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sabe o que Jesus está dizendo? A adoração agora não depende de hora nem de lugar, mulher. Chegou a hora que quem adora de verdade adora a qualquer hora, em qualquer lugar, porque a adoração é contínua, mulher. A adoração agora, ela não está presa ao horário do culto. Começa às 7 e termina às 9. A adoração que Deus requer, mulher, é assim. Começa quando acordar. E quando vou dormir, continue no dormir adorando. Já acordo no ambiente da adoração, vou dormir no ambiente de adoração, porque a minha vida tem que ser uma prática que adore a Ele em tudo. É vida entregue. Aleluia, aleluia.
Então você não precisa esperar a hora do culto para adorar. Você já tem que chegar no culto já promovendo um dia de adoração. Aleluia. Aleluia. É lá no trabalho quando a tribulação levanta, a luta levanta, lá dentro do trabalho, o crente fazendo o quê? Adorando. Porque a minha adoração é vida contínua. É qualquer hora, é qualquer lugar. E o apóstolo Paulo com Silas descobriu isso. Os dois estavam na prisão. Quando estava chegando meia-noite, um olhou para o outro e falou, a resposta de Jesus foi: chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito em verdade. Não é? Bom, aqui talvez não é o lugar mais ideal para adorar. Mas não é o lugar que faz quem adora, não é? Foi isso que Jesus disse. Então como é que é agora? Agora não é o lugar que faz quem adora, é quem adora que faz o lugar onde ele está. Aqui era uma prisão até a gente chegar. Chegou o adorador, um canta, outro ora, e a gente entrega o culto. E se Deus se agradar de nós, ele desce aqui, recebe o culto, transforma o ambiente. Porque não se trata mais do lugar, se trata de quem está no lugar. Deus está dizendo para alguém aqui esta noite: adore dentro daquele ambiente, adore com a tua prática de vida, adore lá no trabalho, em casa, transforme aquele ambiente no ambiente de adoração. Oh glória! Comece a adorar lá dentro. Comece a adorar lá, que você vai ver alguém dizendo: o ambiente aqui mudou depois que você entrou nessa empresa. O ambiente aqui mudou depois que você veio para cá. É porque chegou alguém que transforma o ambiente e promove a adoração nele. É Paulo e Silas na prisão dizendo: mas a minha vida te adora, a minha vida te adora, a minha vida te adora, a minha adoração é uma vida entregue. Glória, glória, glória. Quando eu entendo isso, as minhas prioridades mudam. Você lembra de João capítulo 4? A Bíblia vai falar de Jesus encontrando com uma mulher, a mulher samaritana. A Bíblia vai dar alguns detalhes dizendo que a mulher veio com o seu cântaro para tirar água. A necessidade daquela mulher naquele dia era água. O que ela foi fazer no poço foi tirar água. Quando ela chegou no poço, ela encontrou Jesus, mas ela não sabia quem ele era. À primeira vista para ela era mais um viajante, mais um peregrino, mais alguém que está passando, porque o poço ficava na estrada, do lado de fora da cidade. Então a cidade era abastecida por ele, mas os viajantes também paravam nos poços para beber água. Então quando ela chega e encontra Jesus ali, ela pensa: é mais um viajante. Mas Jesus começa a conversar com ela, e quanto mais a gente conversa com Jesus, mais a gente passa a conhecer quem ele é. No meio da conversa ela olha para ele e diz: eu vejo que tu não é só um viajante, eu vejo que tu és um profeta. Mas aí ela continua conversando mais com Jesus, e quanto mais a gente conversa com Jesus, aí a gente mais passa a conhecer ele. E aí quando ela conversa mais um pouco com ele, a Bíblia diz que ela deixou o cântaro, foi para a cidade. E quando chegou na cidade, ela não disse: eu encontrei um peregrino e nem um profeta. Ela diz: eu estou vindo do poço e eu tenho certeza, eu encontrei com Cristo lá. Porque quem conversa com ele, passa a conhecer quem ele é. Mas volte aqui. Olha o que o texto diz. Ela veio para o poço trazendo o cântaro. Olha o que o texto vai dizer agora. Ela deixou o cântaro e foi para a cidade. Ela veio para o poço com a necessidade. A necessidade é tirar água. Agora ela foi embora e deixou a necessidade para trás. Ela veio para o poço buscar água. Agora ela deixou a água e chegou na cidade levando Jesus. Porque quando a minha vida é entregue, eu deixo a necessidade nos pés dele e levo ele. Porque eu sei que ele já avisou lá atrás: buscai primeiro o reino dos céus, e a minha necessidade vira demais coisas, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Talvez você esta noite chegou aqui com o teu cântaro dizendo: eu preciso encher. Jesus está dizendo: eu proponho uma troca. Deixa o cântaro e me leva junto. Deixa um cântaro e me leva para casa. Deixa o cântaro e me leva junto com você. Tu vai ver que eu vou suprir a necessidade e o meu nome ainda será glorificado na tua vida. É uma vida contínua. Vocês lembram de Marta e Maria? Jesus chega na casa delas. Marta está afadigada, cuidando de um monte de coisa. Está cuidando da cozinha, preparando o alimento. E Maria está onde? Nos pés dele. Aí Marta está lá fazendo arroz, fazendo feijão, fazendo carne, preparando salada. Daqui a pouco ela fica incomodada. Chega para Jesus e diz: Senhor, manda ela vir me ajudar. E Jesus olha para ela e fala assim: ô Marta, você está afadigada com tanta coisa. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: Marta, para que eu fazer tanta coisa? Era só um negocinho e vinha para cá também. Mas você está afadigado com tanta coisa. Porque tem gente que está na presença de Jesus tão afadigado com tanta coisa que não consegue desfrutar da presença dele. Aí ela está preocupada com tanta coisa e Jesus diz assim: você está afadigada com tanta coisa, mas tem um problema. O que? Maria escolheu a melhor parte. E tem uma coisa, Marta, que eu preciso te ensinar. O que? Eu não tiro ninguém que fica nos meus pés. Se fica, eu não tiro. Ela escolheu a melhor parte e não será tirada. Quando você se coloca numa posição de adoração, nem Jesus te tira de lá. Agora veja se você aguenta essa palavra. Se nem Jesus te tira, tu acha que o diabo vai te tirar? Aleluia! Se nem Jesus te tira, quando você se prostra, você acha que o diabo vai conseguir tirar você de lá? Fica prostrado nos pés dele, que nos pés dele você tem a cobertura. O dia que o diabo foi tentar tirar alguém que estava no pé dele, deu problema. Você lembra quando Daniel estava orando? Daniel está lá nos pés dele orando. Daqui a pouco pegaram Daniel e jogaram na cova de leão. Quando tiraram Daniel, eu imagino Deus olhando e falando: cadê Daniel que estava no meu pé agora? Ih, Senhor, estão levando lá para a cova. Pois é, então vou esperar ele lá dentro. Porque ninguém tira quem está nos meus pés. Eu tenho um conselho para alguém aqui nesta noite. O lugar mais seguro para você estar é nos pés de Jesus, rendendo a Ele a tua adoração. Terceiro, prosquinel, além de ser vida entregue, prosquinel também é submissão. É adoração submissa. Os 24 anciões estão em volta do trono. Eles também têm coroas na cabeça. Coroa fala de identidade, de conquista, de autoridade, de reputação, reconhecimento. São as coroas na cabeça. Mas diante do trono, eles tiram as coroas, jogam no chão e diz: o governo é teu. O governo é teu. O governo é teu. O governo é teu. Sabe por que tem coisa que ainda está travado? Porque a coroa continua na tua cabeça. Sabe por que tem coisa que parece que não vai? Porque a coroa continua na tua cabeça. Mas quando você entender que diante dele, o único que fica centralizado com coroa é ele, você tira e diz: o controle é teu. O governo é teu. A vontade é tua. O querer é teu. O efetuar é teu. Eu recebo uma palavra de Deus para alguém aqui nesta noite, e Deus está dizendo: enquanto você tentar fazer do teu jeito, da tua maneira, não vai. Experimenta tirar a coroa da tua cabeça e diz: faz do teu jeito, faz da tua maneira, faz como o Senhor quiser. Tire a coroa e centraliza Deus e se submeta a Ele.
Lançar as coroas da cabeça é um ato de dizer: nada em mim é absoluto. Eu estou debaixo da autoridade dele, do governo dele, do controle dele. Ninguém, como um adorador de verdade, consegue adorar controlando tudo. Porque adorar quando tudo está no controle é uma bênção. Mas entregar o controle para Deus, a coroa, tirar a coroa da cabeça e reconhecer é dele, é tudo dando errado. E eu me submetendo e dizendo: seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus no Getsemane é o maior exemplo disso, de alguém que adora com submissão. Ele chega diante do Pai e diz ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Ele está colocando a sua vontade, mas agora ele tira a coroa da cabeça, entra na adoração submissa e diz: a minha vontade é que o cálice passe, mas todavia não se faça a minha vontade, faz a tua, faz o teu querer. Aleluia. Enquanto eu estava preparando essa ministração, o Senhor disse algo para mim: a adoração mais cara é aquela que custa tudo. A adoração mais cara é aquela que custa tudo. Jesus, ele diz: eu não queria, mas se é a tua vontade eu passo. Ela custou tudo. Nós temos um exemplo na Bíblia de uma adoração que custou tudo, lá em Jó, capítulo de número 20, capítulo de número 1, versículo 20 e o 21. Após Jó ouvir sobre tudo que ele acabou de perder, sobre toda a tragédia que ele está vivenciando, a Bíblia diz assim: ao ouvir isso, Jó se levantou, rasgou o manto, raspou a sua cabeça e prostrou com o rosto em terra e o adorou, prosquinel, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, nu eu partirei. O Senhor me deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Desce temor sobre nós aqui nesta noite, porque Deus está te perguntando hoje aqui: você ainda consegue adorar quando a tua adoração custou tudo? Ainda consegue adorar a Ele? Ainda consegue quando a tua adoração custou tudo que você tem? Você ainda consegue dizer: louvado, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Escute o que o Espírito Santo me disse aqui agora. Tudo que o inimigo quer é roubar a adoração que você promove. E por isso ele acha que você adora pelo que você tem, e por isso ele quer tirar tudo o que você tem. Mas Deus está dizendo: está pronto para provar a Ele que a tua adoração não diz respeito ao que você tem, mas que ela diz respeito a quem Ele é em você. E se isto é verdade, nesta noite há um convite do Espírito Santo a quem pode
mesmo que custou tudo, levante a tua mão e renda a Ele uma adoração esta noite. Aleluia, 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 aleluia. O preço foi caro, mas Ele não pode roubar a adoração do teu ser. Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu deixo você adorar agora. Aleluia. Amayo Rashai Kamayo Yahaya Sora Mahanagalase Kamandubi Siergo Basi Amadagai Tabria sobre a Kamaya Sarabagalayo Ramayas. Aleluia. As tuas percas não roubam a tua adoração. As tuas frustrações não roubam a tua adoração. Os teus traumas não roubam a tua adoração. As más notícias não roubam a tua adoração, porque você não adora pelo que Ele te dá ou te proporciona. A tua adoração é pela essência de quem Ele é em você. Então receba esta palavra esta noite. Aleluia. E adore, 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 mesmo dentro deste cenário, promova uma adoração a Ele. Aleluia, 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 aleluia. Em quarto lugar, prosquinel é prostrar-se em adoração até tocar o chão. Esse ato do capítulo 4 de Apocalipse, essa expressão prosquinel aqui, ela traz o sentido de alguém que se prostra em terra, com o rosto no pó, com as mãos estendidas. É alguém que se deita no chão com o rosto em terra e as mãos estendidas, como um sinal de rendição total. Como um sinal de alguém que está em uma dependência completa e uma entrega sem reserva. Prosquinel é eu me direcionar a Ele, me prostrando e dizendo: eu me rendo completamente, eu dependo totalmente de Ti, e eu me entrego a Ti sem reservas. É uma adoração plena, de total dependência, dizendo: eu reconheço que eu dependo, e por isso eu me rendo ao Teu querer e à Tua vontade. Aleluia, 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 aleluia.
Nós temos diversos exemplos na Bíblia sobre isso, não dá para falar deles todos, mas tem um que me chama a atenção. Mateus capítulo 15, versículo 22 ao 28 vai falar sobre a mulher cananeia. Esta mulher que vem correndo atrás de Jesus, gritando na multidão, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esta mulher está trazendo para Jesus um problema de casa. Eu acho interessante nesta mulher, porque esta mulher ela tem discernimento. Ela sabe o que está acontecendo dentro da sua casa. E há um problema que às vezes acontece quando falta discernimento. A gente não sabe discernir o problema que está dentro de casa. Mas essa mulher sabe qual é o problema. E ela chega para Jesus e diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela diz: eu tenho dentro da minha casa uma filha endemoniada. Sabe o que ela está dizendo? Jesus, eu sei o que é rebeldia. Jesus, eu sei o que é crise da idade. Mas Jesus, eu também sei o que é demônio. Rebeldia eu resolvo com a disciplina. Agora demônio é contigo e a minha filha está endemoniada. Nós precisamos ter discernimento para saber a raiz do problema dentro de casa, para saber buscar o socorro certo. Ela chega, grita. Os discípulos olham para Jesus e dizem: despede ela, que vem gritando atrás de nós. Mas ela continua gritando. Só que aí, quando os discípulos dizem isso, a Bíblia diz que ela correu, chegou perto dele e o adorou. Prosquinel aqui. Deitou com a cara no pó, os braços estendidos, e gritou: Senhor, socorre-me. Quando ela caiu no chão prostrada, a Bíblia diz que Jesus olhou para ela. E Jesus vai testá-la, porque não é porque a gente está adorando que Jesus não nos testa. Jesus olha para ela e diz assim: ó mulher, não é lícito tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Se é muita gente, já iria querer discutir com Jesus, me insultando. Mas quem se rendeu por completo, irmãos, quem está prostrado diante dele, a gente joga a nossa razão fora, o nosso querer fora, a nossa vontade fora. Jesus olha para ela, ela está tão rendida que Jesus olha e diz assim: não dá para tirar o pão da mesa e jogar os cachorrinhos. Ela diz: eu sei disso, mas eu também sei que sempre sobra uma migalha para os cachorrinhos. Aleluia. E se o Senhor não quiser me dar o pão completo, eu recebo a migalha, mas eu não saio daqui sem receber nada. Jesus olha para ela e diz para ela assim: ó mulher, grande é a tua fé. Tem mais. Jesus vai dizer algo que ele não costumava dizer. Ele olha e diz assim: seja feito para contigo como tu deseja. Sabe o que Jesus está dizendo para ela? A tua entrega foi tão intensa que você que vai decidir como é que tu vai receber. A tua entrega foi tão grande que eu vou fazer do jeitinho que tu quiser. Aleluia. Talvez você não recebe, mas eu estou dizendo que quando você se render completamente, Ele também se rende, dizendo: seja feito como tu deseja. Coloque-se de pé nesta noite.
Aleluia. Eu te pergunto aqui nesta noite: você tem coragem de se render a Ele por completo? Você tem coragem de se entregar a Ele em rendição plena? Você tem coragem de se colocar a Ele diante de uma posição como alguém que se entregou completamente, dizendo: faz o teu querer e a tua vontade? A tua adoração alcança isso nesta noite, porque o tamanho da tua entrega vai reverberar no tamanho da tua resposta. Eu vou repetir: o tamanho da tua entrega vai reverberar no tamanho da tua resposta. Quem está disposto a render e entregar tudo, está mostrando para Ele que tudo não vale nada se não for Ele o centro. E quando eu coloco tudo abaixo dele, coloco Ele acima de tudo, Ele me pega na minha posição de baixo e diz: já que eu sou tudo para você, eu te dou tudo que você precisa. Seja feito para contigo como tu deseja. Nós estamos em uma ministração sobre uma adoração plena. Eu não vou te convidar aqui na frente esta noite, mas eu quero convidar aqueles que têm coragem de promover um ambiente de adoração aqui nesta casa. Deus é conhecedor de como você chegou hoje aqui. Deus é conhecedor de como você adentrou por estas portas. Mas Ele está te perguntando: ainda tem coragem de se entregar? Ainda tem coragem de se render? Ainda tem coragem de me adorar? Se você tem, seja com dor, seja com lágrimas, seja com gemidos, seja com o coração aflito, seja com a alma amargurada. Eu não quero saber como é que está o estado da tua alma. A pergunta dele é: ainda tem forças para me adorar? Porque se você tiver, eu te convido, libere a tua adoração agora. Só quem trouxe alguma coisa para oferecer, só quem trouxe uma adoração para entregar. Aleluia. Só se ainda tem algo que você pode oferecer para Ele, mesmo diante desta situação terrível que você está vivendo. Ainda consegue dizer que Ele é bom? Ainda consegue dizer que Ele é grande? Ainda consegue confiar nele? Ainda consegue colocar nele a tua confiança, mesmo nesse cenário caótico? Ainda consegue adorá-lo? Espírito Santo, a tua palavra foi ministrada esta noite. Eu te peço agora, se tu estás nestas palavras, passa aqui no meio desta igreja e sonda cada coração aqui presente. Veja se o Senhor encontra alguém hoje. Veja se o Senhor consegue encontrar alguém neste culto. Veja se o Senhor consegue encontrar alguém nesses bancos, disposto a entregar a Ti uma adoração, independente de cenário ou circunstâncias. Procura os adoradores nesta casa. Procure os adoradores nesta igreja.
Procure os adoradores neste altar, pois a tua palavra diz que o Senhor procura aqueles que te adoram, aqueles que te adoram. Senhor, passa sobre a Managalacergue, passa aqui agora, Espírito Santo. É sobre a Maioia Sérgio Manaragalacé. Entrega a tua adoração a Ele nesta noite. Entrega a tua adoração a Ele nesta noite. Prostre-se diante dEle esta noite, com reverência, com vida entregue, com submissão, com redenção completa. E digo: eu me rendo, digno de louvor. eu me rendo. Tu és santo, adoro, santo, adoro. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Ramaioria Sergia la Maragalase. Aleluia. Maio Revaria Sergi. Celebaioria Ioria Sergi. Aleluia. Poderoso é o Senhor. Nosso Deus. Temando sieria dobra mamauieria anaioia candoderia serio madagalase teria sobre bando celebre bando chamando bria sergi enerio dobra terio doria seria mando bria teria doria daria serio doria chamando nosso Deus riamando bibineria sobre a camandoria se amando bria serio madagalase. Entregue a tua adoração esta noite, porque enquanto você entrega, Ele vai quebrando as prisões, Ele vai desfazendo os grilhões, Ele vai dando liberdade para a tua alma, Ele vai tirando a tua alma da aflição e da amargura. Adore esta noite. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Eu preciso entregar o microfone, mas eu preciso entregar isso tudo aqui. Salmo 137. A Bíblia diz que os inimigos olhavam para o povo no cativeiro e dizia: cante-nos um dos cânticos de Sião. E eles diziam: como podemos cantar estando em terra estranha? Os nossos instrumentos estão pendurados no salgueiro. O que eles estão dizendo é: Senhor, mude a nossa sorte para que a gente possa lhe adorar. Mas Deus não fez isso. O Salmo de número 126 diz que quando os cativos saíram do exílio, nós estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios se encheram de cântico. No Salmo 137 eles estão dizendo: a gente quer cantar depois que sair. No Salmo 126 Deus está dizendo: eu vou ensinar vocês a cantar aí dentro para sair cantando. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite, que está dizendo: Senhor, mude esta situação para que eu volte a te adorar como eu te adorava. Deus está dizendo: eu quero que você me adore dentro dela,
Porque o diabo não vai ver você saindo com a tua alma amargurada. Ele vai ver você andando dentro dessa situação e adorando como você adorava antes. E quando você sair, você vai sair adorando, e ele vai dizer: grandes coisas fez o Senhor a estes. Assim diz o Senhor nesta noite: me adore dentro desta situação, porque enquanto você me adora, eu irei adiante de ti, diz o Senhor. Enquanto você me adora, eu visito a tua alma e dou a paz e alegria que estão te faltando. Enquanto você me adora, eu tiro os grilhões da depressão e da ansiedade e digo: sai, porque Ele está me adorando. Assim diz o Senhor: abre a tua boca na tua aflição e adore o meu nome.